Filocália. Santo Evagrius, o Solitário. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Evagrius, o Solitário, também conhecido como Evagrius Ponticus, nasceu em 345 ou 346, provavelmente em Ibora, no Ponto, embora segundo outro parecer ele era natural da Península Ibérica. Discípulo dos pais da Capadócia, foi ordenado leitor por São Basílio o Grande e diácono por São Gregório Teólogo, acompanhando este ao Concílio de Constantinopla em 381. Evagrius nunca foi ordenado padre. Depois de uma breve estada em Jerusalém, ele foi em 383 para o Egito, onde passou os restantes 16 anos de sua vida. Depois de 2 anos em Nitria, onde se tornou monge, mudou-se para o deserto mais remoto de Quêlia, morrendo lá em 399. Enquanto estava no Egito, teve como pai espiritual o sacerdote de Quêlia, São Macários de Alexandria, e é provável que ele também conhecesse São Macários, o egípcio, sacerdote e pai espiritual de Esquetis. Na pessoa desses dois santos, ele entrou em contato com a primeira geração dos pais do deserto e com sua espiritualidade em sua forma mais pura. Nos numerosos escritos de Evagrius, podem ser discernidas duas tendências, uma especulativa e a outra prática. No lado especulativo, ele confia fortemente em Orígenes, tomando emprestado dele em particular certas teorias sobre a pré-existência das almas humanas e a apocatástasis ou restauração final de todas as coisas em Cristo. Essas teorias foram condenadas no Quinto Concílio Ecumênico em 553. No lado prático, ele se baseia na experiência de vida dos pais do deserto do Egito, principalmente dos coptas, entre os quais passou os últimos anos de sua vida. Ele possuía em grau excepcional os dons de percepção psicológica e descrição vívida, junto com a habilidade de analisar e definir com notável precisão os vários estágios do caminho espiritual. Aqui, seus ensinamentos, longe de serem condenados, exerceram uma influência decisiva sobre os escritores subsequentes. Seu discípulo, ao abandonar as teorias suspeitas que Evagrius derivou de Orígenes, transmitiu o aspecto prático dos ensinamentos de Evagrius ao Ocidente Latino. No Oriente Grego, o vocabulário técnico desenvolvido por Evagrius permaneceu depois disso como padrão. Pode ser encontrado, por exemplo, nos escritos de São Diadochos de Potique, São João Climacos e São Máximo, o Confessor, como também na tradição siríaca, nos tratados místicos de Santo Isaac de Nínive. As obras incluídas por São Nicodimos na Filocália pertencem todas ao lado prático de Evagrius e contêm pouco ou nenhum traço de especulações suspeitas. Várias das obras de Evagrius foram publicadas com o nome de outros autores. É o caso da escrita sobre a oração, que na Filocália grega é atribuída a Nilos. Mas pesquisas recentes deixaram claro, além de qualquer dúvida razoável, que este é um texto de Evagrius. Possui muitos textos, dentre eles, este, intitulado sobre ascetismo e a quietude na vida solitária. Santo Evagrius, sobre ascetismo e a quietude na vida solitária. Em Jeremias está dito, abre aspas, e não tomarás mulher neste lugar, pois assim diz o Senhor a respeito dos filhos e filhas nascidos neste lugar. Fecha aspas. E eles morrerão de morte dolorosa. Isso mostra que, nas palavras do apóstolo, quem é casado cuida das coisas que são do mundo, isto é, em como pode agradar a sua esposa, e por isso, ele está interiormente dividido, e a que é casada, cuida das coisas do mundo, bem como em agradar a seu marido. É claro que a declaração em Jeremias, referente a eles morrerem de morte dolorosa, se refere não apenas aos filhos e filhas nascidos como o resultado do casamento, mas também aos nascidos no coração, isto é, aos pensamentos e desejos mundanos. Estes também morrerão do espírito fraco e doentio deste mundo, e não terão lugar na vida celestial. Por outro lado, como diz o apóstolo, abre aspas, o solteiro cuida do que pertence ao Senhor, como ele agrada ao Senhor. Fecha aspas. E ele produz os frutos da vida eterna, que sempre conservam seu frescor. Assim é o solitário. Ele deve, portanto, se abster de mulheres e não gerar um filho ou filha no lugar de que fala Jeremias. Ele deve ser um soldado de Cristo, desapegado das coisas materiais, livre de cuidados e não envolvido em qualquer comércio ou negócio, pois, como diz o apóstolo, abre aspas, para agradar ao chefe que o escolheu, o soldado que vai para a guerra não se embaraça nos negócios deste mundo.
Fecha aspas. Deixe o monge seguir este curso, especialmente porque ele renunciou à materialidade deste mundo a fim de ganhar as bênçãos da quietude. Pois a prática da quietude é cheia de alegria e beleza, seu jugo é fácil e seu fardo é leve. Você deseja, então, abraçar esta vida de solidão e buscar as bênçãos da quietude? Se for assim, abandone as preocupações do mundo e os principados e potestades que estão por trás deles. Liberte-se do apego às coisas materiais, da dominação pelas paixões e desejos, para que, como estranho a tudo isso, você possa alcançar a verdadeira quietude. Pois somente elevando-se acima dessas coisas o homem pode alcançar a vida de quietude. Mantenha uma dieta esparsa e simples, não buscando uma variedade de pratos tentadores. Se tiver a pensar em conseguir comidas extravagantes para receber hospitalidade, rejeita-a, não te enganes, porque nela o inimigo está à espreita, à espera de te arrancar da quietude. Lembre-se de como o Senhor repreende Marta, uma alma que está sobrecarregada com essas coisas, quando ele diz, abre aspas, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Fecha aspas. Ouvir a palavra divina. Depois disso, deve-se contentar-se com tudo o que estiver ao seu alcance. Ele indica tudo isso acrescentando, abre aspas, Maria escolheu o que é melhor e isso não pode ser tirado dela. Fecha aspas. Você também tem o exemplo de como a viúva de Sarepta deu hospitalidade ao profeta. Se você tiver apenas pão, sal ou água, ainda poderá cumprir as obrigações de hospitalidade. Mesmo que você não os tenha, mas dê as boas-vindas ao estranho e diga algo útil, você não falhará em hospitalidade, pois não é uma palavra melhor do que um presente. Esta é a visão que você deve ter sobre a hospitalidade. Portanto, tenha cuidado e não deseje riquezas para dar aos pobres. Pois este é outro truque do maligno, que muitas vezes desperta a autoestima e enche o seu intelecto de preocupação e inquietação. Pense na viúva mencionada no Evangelho por Nosso Senhor. Com 2 moedas ela superou os dons generosos dos ricos. Pois ele diz que eles lançam na tesouraria da sua abundância, mas ela lançou em todo o seu sustento. Com relação às roupas, contente-se com o que é suficiente para as necessidades do corpo. Lance o seu fardo sobre o Senhor e Ele cuidará de você, visto que Ele sempre cuida de você. Se você precisa de comida ou roupas, não tenha vergonha de aceitar o que os outros lhe oferecem. Ter vergonha de aceitar é uma espécie de orgulho. Mas se você tem mais do que precisa, dê aos necessitados. É assim que Deus deseja que seus filhos administrem seus negócios. É por isso que, escrevendo aos Coríntios, o apóstolo disse sobre os necessitados, abre aspas, a tua abundância suprirá as suas necessidades, para que a abundância deles também supra as suas necessidades. Então haverá igualdade, como está escrito em aquele que muito colheu não sobrou, e aquele que reuniu pouco não teve falta. Fecha aspas. Portanto, se você tem tudo de que precisa no momento, não se preocupe com o futuro, seja um dia à frente, uma semana ou meses. Suprirá o que você precisa, se você buscar acima de tudo o reino dos céus e a justiça de Deus, pois o Senhor diz, abre aspas, busca o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas também serão dadas a você. Fecha aspas. Não tenha um servo, pois se o fizer, não terá mais apenas a si mesmo para sustentar. E, nesse caso, o inimigo pode fazer você tropeçar no servo e perturbar sua mente com preocupações sobre comer alimentos extravagantes. Se você tiver a ideia de conseguir um servo para permitir que seu corpo relaxe um pouco, lembre-se do que é mais importante, a paz espiritual, pois a paz espiritual é certamente mais importante do que o bem-estar corporal. Mesmo que você ache que pegar um servo seja para o benefício dele, não aceite. Pois este não é nosso trabalho, é o trabalho de outros, dos santos padres, que vivem em comunidades e não como solitários. Pense apenas no que é melhor para você e proteja o caminho da quietude. Não desenvolva o hábito de se associar com pessoas de mentalidade material e envolvidas em assuntos mundanos. Viva sozinho, ou então com irmãos que estão desligados das coisas materiais e de uma mente consigo mesmo. Pois se alguém se associa com pessoas de mentalidade material envolvidas em assuntos mundanos, certamente será afetado por seu modo de vida e estará sujeito a pressões sociais, conversas vãs e todos os outros tipos de mal, raiva, tristeza, paixão por coisas materiais, medo de escândalos. Não se deixe levar pela preocupação com seus pais ou afeto por seus parentes, pelo contrário, evite encontrá-los com frequência, caso eles roubem a quietude que você tem em sua cela e o envolvam em seus próprios assuntos. O Senhor disse, abre aspas,
Que os mortos enterrem seus mortos. Fecha aspas. Se você perceber que está crescendo fortemente apegado à sua célula, abandone-a, não se apegue a ela, seja implacável. Faça todo o possível para alcançar a quietude e a liberdade das distrações, e lute para viver de acordo com a vontade de Deus, lutando contra inimigos invisíveis. Se você não consegue ficar quieto onde vive agora, considere viver no exílio e decida-se a partir. Seja como um homem de negócios astuto, faça da quietude o seu critério para testar o valor de tudo e escolha sempre o que contribui para isso. Na verdade, eu os exorto a dar as boas-vindas ao exílio. Isso o liberta de todas as complicações de sua própria localidade e permite que você desfrute das bênçãos da quietude sem distrações. Não fique na cidade, mas persevere no deserto. Se possível, não visite nenhuma cidade, pois você não encontrará nada de benefício, nada de útil, nada de lucrativo para seu modo de vida. Citando o Salmo. Abre aspas. Tenho visto violência e contenda na cidade. Fecha aspas. Portanto, procure lugares livres de distração e solitários. Não tenha medo dos ruídos que você pode ouvir. Mesmo que você deva ver algum fantasma demoníaco, não fique apavorado ou fuja do campo de treinamento tão apto para o seu progresso. Resista sem medo, e você verá as grandes coisas de Deus, sua ajuda, seu cuidado e todas as outras garantias de salvação. Pois, como diz o Salmo, abre aspas, esperei naquele que me livra da angústia do espírito e da tempestade. Fecha aspas. Não deixe que o desejo inquieto supere sua resolução, pois a inquietação do desejo perverte o intelecto inocente. Muitas tentações resultam disso. Por medo de que você possa dar errado, permaneça enraizado em sua cela se você tem amigos, evite encontros constantes com eles. Pois se você se encontrarem apenas em raras ocasiões, será mais útil para eles. E se você descobrir que o mal advém de conhecê-los, não os veja de forma alguma. Os amigos que você tem devem ser benéficos para você e contribuir para o seu estilo de vida. Evite associar-se com pessoas astutas ou agressivas, e não viva com ninguém desse tipo, mas evite seus propósitos malignos, pois não moram perto de Deus, nem permanecem com Ele. Que seus amigos sejam homens de paz, irmãos espirituais, pais santos. É disso que o Senhor fala quando diz, abre aspas, minha mãe, meus irmãos e meus pais são os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Fecha aspas. Não passe o seu tempo com pessoas envolvidas em assuntos mundanos ou compartilhe a mesa delas, caso elas o envolvam em suas ilusões e o afastem da ciência da quietude. Pois é isso que eles querem fazer. Não dê ouvidos às suas palavras, nem aceite os pensamentos de seus corações, pois eles são realmente prejudiciais. Que o trabalho e o anseio de seu coração sejam pelos fiéis da terra, para se tornarem como eles no luto. Pois o Salmo diz, abre aspas, os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo. Fecha aspas. Se alguém que vive de acordo com o amor de Deus vem até você e o convida para comer, vá se desejar, mas volte rapidamente para sua cela. Se possível, nunca durma fora de sua cela, para que o dom da quietude esteja sempre com você. Então você ficará desimpedido em seu caminho escolhido. Não anseie por comidas finas e prazeres enganosos. Pois aquele que se entrega ao prazer, está morto enquanto ainda esteja vivo, como diz o apóstolo. Abre aspas. Não encha a barriga com comida de outras pessoas, para não sentir saudade dela, e essa saudade dá vontade de comer na mesa delas. Pois está dito. Abre aspas. Não te deixes enganar com o enchimento do ventre. Fecha aspas. Se você for continuamente convidado para fora de sua célula, recuse os convites. Pois a ausência contínua de sua célula é prejudicial. Ela priva você da graça da quietude, escurece sua mente, murcha seu anseio por Deus. Se uma jarra de vinho for deixada no mesmo lugar por muito tempo, o vinho nela se torna límpido, sedimentado e perfumado. Mas se for movido, o vinho torna-se turvo e opaco, manchado pelas borras. Portanto, você também deve ficar no mesmo lugar e descobrirá como isso o beneficia muito. Não tenha relacionamentos com muitas pessoas, para que seu intelecto não se distraia e perturbe o caminho da quietude. Oferece-se para suas mãos o trabalho que possa ser feito, se possível, tanto durante o dia como à noite, para que não seja um peso para ninguém, na verdade, possa dar aos outros, como aconselha o apóstolo Paulo. Desta maneira você vencerá o demônio da indiferença e afastará todos os desejos sugeridos pelo inimigo, pois o demônio da indiferença se aproveita da ociosidade. Todo homem preguiçoso está cheio de desejos.
Ao comprar ou vender, você dificilmente pode evitar o pecado. Portanto, em qualquer caso, certifique-se de perder um pouco na transação. Não pechinche sobre o preço do amor ao ganho, e assim se entregue a ações prejudiciais à alma, isto é, brigar, mentir, mudando o seu terreno e assim por diante, trazendo assim o nosso estilo de vida ao descrédito. Compreendendo as coisas dessa maneira, fique atento ao comprar e vender. Se possível, é melhor colocar esse tipo de negócio nas mãos de alguém em quem você confie, para que, estando assim livre de preocupações, você possa cumprir sua vocação com alegria e esperança. Além de tudo o que eu disse até agora, você deve considerar agora outras lições que o caminho da quietude ensina, e fazer o que eu digo a você. Sente-se em sua cela e concentre seu intelecto. Lembre-se do dia da morte. Visualize a morte do seu corpo. Reflita sobre isto, experimente a dor. Rejeite a vaidade deste mundo, seus compromissos e manias, para que você possa continuar no caminho da quietude e não enfraquecer. Lembre-se também do que mesmo agora está acontecendo no inferno. Pense no sofrimento, no silêncio amargo, nos gemidos terríveis, no grande medo e na agonia, no pavor do que está por vir, na dor incessante, no choro sem fim. Lembre-se também do dia da sua ressurreição e de como você estará diante de Deus. Imagine aquele assento de julgamento terrível. Imagine tudo o que aguarda aqueles que pecam. Sua vergonha diante de Deus Pai e seu ungido, diante dos anjos, arcanjos, principados e toda a humanidade. Pense em todas as formas de punição: o fogo eterno, o verme que não morre, o abismo das trevas, o ranger de dentes, os terrores e os tormentos. Em seguida, imagine todas as bênçãos que aguardam os justos: comunhão íntima com Deus Pai e seu ungido, com anjos, arcanjos, principados e todos os santos, o reino e seus dons, a alegria. Imagine os dois estados: lamentar e chorar pela sentença proferida sobre os pecadores. Chore enquanto estiver fazendo isso, com medo de que você também possa estar entre eles. Mas regozije-se e alegre-se com as bênçãos que aguardam os justos, e aspire a desfrutá-las e ser libertado dos tormentos do inferno. Cuide para que você nunca se esqueça dessas coisas, seja dentro ou fora de sua cela. Isso ajudará a escapar de pensamentos contaminantes e prejudiciais. Jejue diante do Senhor de acordo com sua força, pois fazer isso irá purificá-lo de suas iniquidades e pecados. Exalta a alma, santifica a mente, afasta os demônios e prepara você para a presença de Deus. Tendo já comido uma vez, procure não comer uma segunda vez no mesmo dia, para não se tornar extravagante e perturbar a sua mente. Terá assim meios para ajudar os outros e mortificar as paixões do seu corpo. Mas se houver uma reunião dos irmãos e você tiver que comer uma segunda e uma terceira vez, não fiques descontente e mal-humorado. Pelo contrário, faça com alegria o que você tem que fazer, e depois de comer uma segunda ou terceira vez, agradeça a Deus por ter cumprido a lei do amor e por Ele mesmo cuidar de você. Além disso, há ocasiões em que, por causa de uma doença corporal, você precisa comer uma segunda, uma terceira vez ou com mais frequência. Não fique triste com isso. Quando você estiver doente, você deve modificar seus trabalhos ascéticos por enquanto, a fim de que possa recuperar as forças para retomá-los mais uma vez. No que diz respeito à abstinência de alimentos, o Logos Divino não proibia comer nada, mas disse, abre aspas, veja, assim como eu te dei a erva verde, eu te dei todas as coisas. Fecha aspas. Também foi dito, abre aspas, coma, sem fazer perguntas. Fecha aspas. E abre aspas. Não é o que entra pela boca que contamina o homem. Fecha aspas. Abster-se de comida, então, deve ser uma questão de nossa própria escolha e um trabalho ascético. Alegremente suportem vigílias, dormindo no chão e todas as outras adversidades, olhando para a glória que será revelada a você e a todos os santos. Pois o apóstolo diz que os sofrimentos do tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Se você está desanimado, ore. Ore com medo, tremor, esforço, com vigilância interior. Orar dessa maneira é especialmente necessário porque os inimigos são muito malignos. Pois é apenas quando eles nos veem orando que eles vêm e ficam ao nosso lado, prontos para atacar, sugerindo ao nosso intelecto exatamente as coisas em que não devemos pensar quando oramos. Assim, tentam levar cativo nosso intelecto e tornar vãs e inúteis nossas orações e súplicas. Pois a oração é verdadeiramente vã e inútil quando não realizada com medo, tremor, e com vigilância interior. Quando alguém se aproxima de um rei terreno, ele o implora com medo, tremor e atenção, muito mais. Então, devemos ficar orar desta maneira diante de Deus o Pai, o Mestre de tudo, e diante de Cristo, o Rei dos Reis.
pois é ele a quem toda a hoste espiritual e o coro dos anjos servem com temor e glorificam com tremor, e eles cantam em incessante louvor a ele, junto com o Pai que não tem origem, e com o Espírito todo santo e coeterno, agora e sempre através de todos os